Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos da Bíblia cada dia, a vocês que compartilham esses estudos, os nossos agradecimentos. Agradecemos também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que oram pelo Ministério Hora Tranquila, pelo trabalho que aqui fazemos. Que Deus nos capacite a cada dia para termos a iluminação, a sabedoria para comentarmos os estudos de cada dia. Também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Elizabeth Carvalho é de Pimenta Bueno, em Rondônia. Iracema Silva é de Inhambupe, na Bahia. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas. José Henrique de Serra, no Espírito Santo, mandando um alô especial para Edileuza, lá de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, Minas Gerais. Fran e José Luiz são de São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que estejas conosco, nos dando entendimento, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente para que possamos aceitar a Tua Palavra assim como ela é, vivê-la em nossa vida, testemunharmos do Teu amor aonde quer que nós estivermos. Abençoa todos aqueles que nos escrevem, todos que pedem orações, todos que passam por lutas, tribulações. Tu conheces cada um, dê vitórias, Pai, que permaneçam firmes na fé, na esperança da breve volta do Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Vamos continuar o nosso estudo desta semana. Estamos falando a respeito do Evangelho Eterno. Este Evangelho Eterno está aqui nessas 3 mensagens urgentíssimas que nós estamos durante estas semanas estudando, falando sobre as últimas mensagens de advertência para este mundo que está caminhando para o fim. E então, aqui no Apocalipse, muitas pessoas, quando falam em Apocalipse, pensam logo em tragédias, destruição, mas Apocalipse é um livro de graça, é um livro onde nós encontramos a pessoa do nosso Senhor Jesus lutando por nós. Então, sempre que você ouvir falar em Apocalipse, lembre-se, é a revelação de Jesus Cristo. É Jesus estando presente no meio de nós. E ele então disse a João que este Evangelho Eterno será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E nós sabemos que o Evangelho já tem penetrado praticamente todas as partes do mundo, especialmente por causa das redes sociais, e está sendo pregado de uma forma muito rápida, mesmo em países em que é proibido pregar o Evangelho. As pessoas lá também têm seus aparelhos, de modernos com internet e com certeza eles acessam também o que é postado a respeito da palavra de Deus e eles então passam a ouvir falar do Senhor Jesus. E aqui no Apocalipse nós encontramos então esta mensagem de graça. Por quê? Porque Jesus, ele nos justifica por sua graça, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós confessamos os nossos pecados, então a graça, ela nos alcança. E esta graça é uma declaração da justiça de Deus. Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8, Apocalipse 13, verso 8 nos diz: E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertencem ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo aqui que aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses então passarão a adorar a besta. E a besta, como nós sabemos, é um poder que vai impor leis à humanidade, leis contrárias à palavra de Deus, e aqueles que, por medo, por pressão política, por pressão
dos governantes, aqueles que passarem então a obedecer essas leis que vão contra a palavra de Deus, os nomes deles não estarão escritos no livro da vida. Agora, diz-nos aqui que este Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Como podemos entender isso? Quando Deus planejou criar o universo, criar este mundo, criar o ser humano, ele já sabia o que iria acontecer. Como nós já estudamos, os seres criados por Deus, seres vivos, os anjos, nós seres humanos, somos dotados de liberdade de escolha. Podemos escolher obedecer a Deus ou não. E Deus já sabia que iria acontecer lá no Jardim do Éden. Então Deus já havia estabelecido o plano da redenção antes da fundação do mundo, que se o homem viesse a pecar, a cair, Jesus ele viria para dar a vida em resgate do ser humano. É por isso que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação, antes da criação do mundo. Então é um plano eterno. Este é o Evangelho eterno. Este é o Evangelho da graça que nós tanto pregamos. O Evangelho do amor de Deus por ter nos criado e também por ter nos redimido através da vida do seu Filho amado Jesus. E também o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, ele escreveu: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, o apóstolo Pedro aqui dizendo que por nós estarmos vivendo num estilo de vida vazio, sem Deus, vivendo como nós achamos que podemos viver, que somos livres, podemos escolher. Muitas pessoas dizem assim: o corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Sim, a pessoa tem liberdade, mas o corpo não é nosso, pertence a Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós não podemos fazer do nosso corpo o que nós queremos, porque nós vamos ter que prestar contas. E então, por o ser humano estar vivendo uma vida vazia, longe de Deus, Deus então cumpre o que ele prometeu lá no Jardim do Éden a Adão e Eva, que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E então, fomos comprados não por coisas corruptíveis, não por prata ou ouro, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha, e que foi escolhido antes da criação do mundo. Vejam, então este Evangelho eterno, esta história de graça, ela é eterna, ela não tem princípio, não tem fim, porque Deus ele é eterno, Deus não tem princípio nem fim. Deus, como nós também já dissemos aqui no nosso estudo, umas 2 semanas atrás, Deus ele é amor, Deus ele não tem amor. Nós temos amor, nós escolhemos amar ou não, mas Deus ele é amor, ele é a fonte de amor, ele é a fonte de vida. E então, quando nós ouvimos falar da graça de Deus, está falando exatamente do seu amor por suas criaturas e também especialmente no nosso caso dos seres humanos. Por quê? Porque foi aonde o pecado entrou e foi aonde Jesus teve que vir e nascer como um de nós, se tornou um ser humano, ele encarnou, a Virgem Maria foi engravidada pelo Espírito Santo e ela gerou este ser santo para que pudéssemos então ter este preço do pecado, que é um preço tão elevado, que é a morte eterna, pago pelo nosso Senhor Jesus. E como nós conhecemos bem a história do Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão, depois chamou o povo de Israel que estava no Egito, havia ali um sacrifício diário de cordeiro que era morto, e este cordeiro representava a fé que eles tinham
na promessa que Deus havia feito lá no Jardim do Éden, que enviaria o descendente da mulher, que morreria em lugar do ser humano. Então, cada cordeiro que era sacrificado, ele representava a fé que eles tinham em Jesus que haveria de vir. E então, quando Jesus estava iniciando o seu ministério, João Batista, que estava no deserto batizando, quando ele viu Jesus vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, até aquela ocasião, não conhecia pessoalmente ainda Jesus, mas foi revelado pelo Espírito Santo que aquele era o Cordeiro de Deus. E então Jesus foi até João Batista, pediu para ser batizado. Jesus não tinha pecado, mas ele, para nos dar o exemplo, ele se batizou. E então, quando nós, pecadores, cremos no sacrifício de Jesus, no Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo para pagar o preço do nosso pecado, quando nós cremos nesse sacrifício, nós então nos arrependemos dos nossos pecados e passamos pelo batismo das águas para termos assim os nossos pecados cancelados e ressuscitarmos para uma nova vida com Cristo. E aí nós passamos a fazer parte da família de Deus, a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados, aceitamos a Jesus e passamos pelas águas, aí nós passamos a fazer parte da família de Deus. E Jesus, então, ele veio para cumprir a sua promessa, e o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 16, no verso 25, ele diz que Jesus, ele é a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Vejam, mais uma vez aqui, a palavra de Deus em Romanos 16, 25, confirmando que o plano da salvação, o resgate do ser humano, vem desde os tempos eternos. Isso significa que não tem princípio, não tem fim. O evangelho eterno que este anjo de Apocalipse 14, verso 6, saiu proclamando, é um evangelho que fala não somente do passado, não somente do presente, mas fala especialmente do futuro, a nossa esperança da vida eterna através deste sacrifício que Jesus realizou por cada ser humano. Mas somente aqueles que quiserem, aqueles que aceitarem, terão seus pecados perdoados e passarão a fazer parte da família que muito em breve estará junta com Cristo na eternidade. Somos então salvos pela graça, mediante a nossa fé. Não é pelos nossos esforços que obteremos a salvação, não é cumprindo regras, não é guardando mandamentos que seremos salvos. Isso faz parte da salvação. Mas a salvação, ela é única e exclusivamente através dos méritos de Jesus. E Jesus, ele então espera que nós o sirvamos, não forçosamente, não sendo forçados a obedecê-lo, a segui-lo para poder obter a salvação, não. A lealdade a Deus, ela é de um coração grato, um coração que reconhece o sacrifício que foi feito por nós. E então, por amor, nós escolhemos servir a Jesus. Que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajudando a nos entregar a cada dia ao nosso Senhor Jesus, reconhecendo que somos pecadores, que necessitamos da sua graça e que possamos perseverar. E muito em breve, o nosso Senhor Jesus se manifestará nas nuvens dos céus para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que o aceitaram e caminharam com ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele nos diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.